Você vai ver a questão do projeto dele ali? Sim, pode deixar. Se antecipa aí, entendeu? A senha é teste? Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, nossos internautas, sejam todos muito bem-vindos. Em nome de Deus, eu declaro a 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do 4º ano da legislatura 2021-2024 aberta. Podem tomar os seus assentos. Passarei agora a leitura da pauta da sessão, ok? Pauta da 7ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do 4º ano da legislatura de 2021 a 2024, realizada em 10 de maio de 2024. 1. Discussão e votação da ata da sessão anterior. 2. Discussão e votação do projeto de lei número 001, projeto de lei determinada a prioridade de atendimento para pessoa que realiza um tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise ou utilizem bolsa de colostomia no município de Freixeirinha, de autoria do vereador Manuel Aurélio Alves da Rocha. 4.
3. Discussão e votação do projeto de lei número 002, 003, 004 e 005. Denomina a via pública e indique da outras providências, de autoria do vereador Mike Bispo Pontes. 4. Leitura, discussão e votação do projeto de lei de número 006. Indica ao Poder Executivo Municipal a construção de uma creche na localidade de Roça Velha, de autoria do vereador Vicente Paulo. 7. Leitura, discussão e votação do projeto de indicação 007. Indica ao Poder Executivo Municipal a reforma da Praça da Oiticica, de autoria do vereador Vicente Paulo. 6. Leitura, discussão e votação do projeto de indicação número 008. Indica ao Poder Executivo a reforma da Praça do Campés de Cima. 7. Leitura, discussão e votação do projeto de indicação número 007, que indica ao Poder Executivo Municipal a reforma da Praça do Campés de Baixo, de autoria do vereador Vicente Paulo. 8. Leitura e discussão do projeto de lei número 009, que denomina a via pública, sem denominação, como Rua Joaquim Jacques Aguiar, e dá outras providências de autoria do vereador Manuel Pinto. 11. Informes. 12. Uso da tribuna. Quero mais uma vez dar boas-vindas a todos. Nosso me fugiu o nome do assessor jurídico, nosso assessor jurídico, doutor Biratã. Seja bem-vindo. Meu amigo Norberto, né, está aqui hoje também presente. Creio que você já veio outras vezes aqui na sessão? Não, primeira vez. Primeira vez, né? Quero agradecer a sua visita. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nosso amigo Jorge, professor Vandelso, seja bem-vindo. E o meu amigo, eu esqueci teu nome, rapaz, Zé Francisco? Zé Francisco, viu como eu sou bom de memória? Seja bem-vindo, meu amigo, viu? Fique à vontade. Passamos agora à discussão da ata da sessão anterior. Algum dos novos vereadores tem alguma emenda, algum em tempo para solicitar a ata? A ata está em discussão. Bom, já que não tem nenhuma emenda, a ata está em votação. Quem for contra, se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. A ata foi aprovada por todos os presentes. Lembrando aqui em justificar a ausência da vereadora Dorim e vereadora Silva, que já vieram aqui, já assinaram o ponto e também de antemão já deixaram favorável a todos os projetos que estão tramitando na pauta. Passamos agora, eu vou quebrar aqui um pouquinho do protocolo, a pedido do vereador Manuelzinho, até porque a presença do familiar está aqui, e a gente vai passar agora para a leitura e discussão do projeto 009, que denomina a via pública sem denominação como Rua Joaquim Jacques Aguiar e dá outras providências de autoria do vereador Manuel Pinto. Passo a palavra para a nossa secretária, vereadora Marrinha. Boa noite a todos e a todas. Eu quero aqui cumprimentar todos os presentes, a pessoa do Vandelso, e também os visitantes na pessoa do Norberto. Saudar também os caros colegas. Projeto de lei número 009/2024 denomina via pública como Rua Joaquim Jacques Aguiar e dá outras providências. Senhor presidente, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica e o regimento interno desta Casa Legislativa faz saber que o plenário aprovou e fica promulgada a presente lei de autoria do vereador Manuel Pinto de Souza. Artigo 1º. A atual rua sem nome, que tem o início nas terras do senhor Manuel Medeiros, que cruza a rua Capitão Joaquim Francisco, a rua Tia Rita, e segue até as terras do senhor Antônio Ferreira, pai de Zezé. Será identificada pelo nome de Joaquim Jacques Aguiar. Artigo 2º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado ao dar publicidade com a instalação de placas denominativas, bem como informar, através de ofício aos órgãos prestadores de serviço, como CAGES, Enel,
provedores, internet, correios e acrescentaria cartórios, né? Artigo 3º. Segue em anexo como parte integrante desse projeto memoriais bibliográfico, justificando a honrosa homenagem. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições em contrários. Sala das Sessões da Câmara, plenária Adalto Ferreira Pontes, aos 10 dias do mês de maio de 2024. Manuel Pinto de Souza, vereador do PDT. A justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, trata-se do projeto de lei objetivando a denominação do logradouro público no município de Frecheirinha, atendendo a um antigo e justo desejo da família do homenageado. Inicialmente, cumpre registrar que o nome de uma rua é muito importante e faz parte do chamado endereço, juntamente com o bairro, o CEP, o número do imóvel e a cidade. Joaquim Jacques Aguiar nasceu em Tianguá, Ceará, no dia 22 de fevereiro de 1924, tendo como pais Norberto Rodrigues Aguiar e Francisca Teixeira Aguiar. Faleceu em Fortaleza, onde residia no dia 1º de janeiro de 1987. Aos 62 anos de idade, foi casado com Eusa Cunha Aguiar, natural de Frecheirinha, Ceará. Dessa união nasceram 7 filhos, tendo avós maternos Manuel Estevão Teixeira e Antônia Aguiar Teixeira. Bisavó maternos Estefânia Rubim de Aguiar, Luiz Antônio de Aguiar. Tataravós maternas Joaquim Frederico Quiapes da Costa Rubim, Joana Ferreira. Avós paternos Joaquim Rodrigues de Aguiar, Lourença Maria da Conceição. Um cidadão adiante do seu tempo, na década de 50, quando recebeu a incumbência de, como filho mais velho, administrar os negócios e propriedades da família. Dentre essas, destaca-se a propriedade Pau Branco, cujo foco era voltado para a plantação de arroz, com vários alqueiros destinados somente ao cultivo e colheita de arroz de excelente qualidade. Foi então que aquele jovem resolveu empreender em uma usina de beneficiamento de arroz, adotando uma logística própria, colheita, limpeza dos grãos, beneficiamento e ensacamento. Para tanto, comprou equipamentos próprios no mercado de Sobral. E assim foi a única usina de beneficiamento de arroz da região, propiciando, portanto, a alavancagem da economia da cidade de Frecheirinha e, sobretudo, da região. Manteve essa atividade por alguns anos, ou seja, corajosamente empreendeu, sem depender do apoio de nenhum órgão público. Naquela época, o empreendedorismo estava tão distante dos negócios, passando a ser distribuído no início de 2000. Um jovem carismático que mobilizava a sociedade de Frecheirinha, Joaquim Jacques Aguiar, era um homem muito bondoso, prestativo e festeiro, divertido, animado, muito honesto e correto nos seus atos. Participava de todas as festas que aconteciam em Frecheirinha, Sobral e em todas as regiões da Serra da Ibiapaba. Sua mãe comentava que se ele estivesse deitado e ouvisse o som de um tambor, ele se levantava e saía correndo para participar da bagunça. Amava carnaval e todos os anos mandava fazer as fantasias para brincar. Gostava muito de futebol, inclusive tinha toda a indumentária de um jogador de futebol. Nunca se meteu em política, mas era amigo e interagia com todas as famílias políticas da cidade. Jacques era um ser humano que não estabelecia fronteiras nas suas amizades sociais. Sempre elegante e excelente dançarino, esteve presente nas festas religiosas, dançante e entretenimentos
da cidade. Mais tarde, casado com a senhora Eusa Cunha, o casal chamava atenção pelo seu desempenho nas pistas de dança. Contribuía para qualquer iniciativa que tivesse como objetivo o desenvolvimento de Frecheirinha. Partia sempre na frente com suas ideias, contribuições financeiras, liderança e compartilhamento com os seus amigos. Ponte de integração entre Social e Frecheirinha, como chefe de família, por estar sua mãe viúva, estabeleceu uma ponte de integração entre Sobral e Frecheirinha. Naquela época, por ter 2 irmãos estudando em Sobral, uma irmã interna no Colégio Santana, referência do ensino no Brasil, e um irmão no seminário diocesano de Sobral. No período das festas religiosas, no mês de setembro, os colegas destes se deslocavam para Frecheirinha, sempre hospedando-se em sua casa, e até mesmo durante as férias. Essa integração dava uma outra vida à sociedade frecheirinhense e fortalecia a cultura local, por vir da cidade mais desenvolvida do norte do estado, trazendo novas formas de vestir, novos costumes e maneira de falar. E assim, Frecheirinha estava sempre ligada à capital do norte, Sobral, e consequentemente ao país. Através deste intercâmbio, os rapazes e moços da sociedade frecheirinhense estavam sempre antenados com a moda, o vestir, como se portar. O cidadão Jacques propiciou, por longo tempo, o intercâmbio da cidade frecheirinha. Agronegócio sempre foi uma constante na sua vida. Comerciante comprometido com o desenvolvimento socioeconômico de Frecheirinha e localidade de adjacentes, construiu o seu negócio, armazéns, centrado principalmente nos ramos dos gêneros de exportação, tais como algodão, castanha de caju, cera de carnaúba, juta, mamona, oiticica e peles de animais silvestres, bovino, ovino e caprino. A época tão distante de hoje, agronegócio, Jacques comprava antecipadamente a possível safra dos agricultores e adiantando o pagamento inicial, que consolidou a compra e era registrada em caderneta própria. Esta transação comercial fortalecia a economia de Frecheirinha. O que pensava Jacques sobre a cidadania frecheirinhense, por ter chegado em Frecheirinha muito criança, e aí se estabelecido, vivido e construído seus negócios, se esforçou para doar sua vida em prol do desenvolvimento econômico, financeiro e cultural desta cidade, orgulhando-se de ser um cidadão frecheirinhense. Diante do exposto nessa biografia, tão bem elaborada, da forma mais autêntica e verdadeira, é que se justifica a homenagem para que fazemos, pedindo aos nobres colegas que votem pela aprovação deste projeto. Esta é a forma mais justa de se tornar público o reconhecimento do grande valor que representa para a história de Frecheirinha o nome do senhor Joaquim Jacques Aguiar. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Frecheirinha. Plenário Adalto Ferreira Pontes, aos 10 dias do mês de maio de 2024. Manuel Pinto de Souza, vereador do PDT. Sim. O projeto está aberto para discussão. Algum vereador vai discutir o projeto? Creio que o vereador Manuelzinho, como autor, do mesmo, deve iniciar as discussões. Não é isso, Manuelzinho? Boa noite, senhor presidente. Está em discussão. Eu queria só compartilhar aí com o projeto do nobre vereador e pedir urgência urgentíssima, já para contribuir também, já que o nosso amigo Norberto também aqui está presente, isso seria de grande importância. Bom, eu coloco em votação o pedido de urgência urgentíssima do vereador Aurélio. Quem for a favor, permanecer como está. Quem for contra, se manifeste. O pedido de urgência urgentíssima foi aprovado por todos. Vereador Manuelzinho, fique à vontade.
Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, cidadãos aqui presentes, internautas que nos acompanham, gostaria de cumprimentar com muita satisfação o Norberto, que é filho do nosso homenageado, senhor Jacques. Dizer que é muito prazeroso para mim, é uma honra muito grande estar tendo a oportunidade de indicar esse projeto. Eu conheço bem o Norberto e a família, inclusive o nosso saudoso senhor Jacques, que eu tive a satisfação de conhecê-lo ainda nas minhas décadas de 70, por aqui, nessa rua principal aqui ao lado da Praça da Matriz, quando eu tinha aquele barzinho ali, o seu Jacques, e quando também ele comprava algodão, mamona, oiticica, as safras aqui dos produtores rurais de Frecheirinha. Eu lembro ainda, quando eu era criança, os caminhões entravam para a nossa comunidade Penanduba e trazia aquelas carradas de algodão, era uma das principais fontes da época, fontes de renda, e o seu Jacques era esse comerciante, empreendedor, que na época deu muito suporte econômico para nossos produtores, pequenos produtores rurais de Frecheirinha. Essa é uma das lembranças que não me sai da memória, sempre trago comigo essas lembranças que vão sempre caminhar com a gente. E hoje, falando um pouquinho dessa parte da atividade comercial dele, também estabelecido aqui no centro comercial, próximo ao mercado público, tinha o seu armazém, onde ele ali, sempre com aquele jeito carismático, empreendedor, conquistou a maioria desses trabalhadores rurais, pequenos produtores, o povo da região, nessa atividade de armazém, e depois também com comercial de imóveis, e até de bicicletas também, que ele já naquela época, ele trouxe, foi um dos pioneiros no comércio aqui de Frecheirinha. Então, meus nobres colegas, eu acho que hoje, para nós, se torna assim uma oportunidade muito louvável a gente resgatar essa história tão valiosa que representa para a história de Frecheirinha o nome do senhor Jacques. Para mim, particularmente, eu me sinto muito feliz em fazer parte como autor, e essa biografia, eu acredito que é uma peça muito valiosa, de um valor inestimável, a gente ter a oportunidade de conhecer, através dessa biografia, que é real, é verdadeira, a história desse grande homem que foi para a nossa querida terra Frecheirinha. E eu acho que nós podemos dizer que, nessa oportunidade que a gente tem de estar votando esse projeto, nós estamos também despertando em outras gerações atuais o que é o valor de uma família, de um cidadão que por aqui passou e ajudou a construir Frecheirinha. Nós temos a missão de dar continuidade, mas a gente não pode esquecer dos valores dos pioneiros que lutaram nas décadas de 50, 60, 70. E assim, nós estaremos realmente atualizando e trazendo para o presente os grandes valores que representam a nossa história como frecheirinhense. São essas as minhas considerações, quero deixar aqui o meu pedido de apoio aos nobres colegas pela aprovação do projeto, já agradecendo ao senhor presidente por ter atendido o nosso pedido de abrir esse espaço na nossa pauta da sessão de hoje. Fico muito feliz. Norberto, leve o nosso abraço a toda a família, o Nacélio e demais. Eu ia esquecendo um detalhe, agradecer a iniciativa do Grupo Confraria Frecheirense, que você é um dos fundadores, que vem administrando, mantendo vivo esse elo de conterrâneos nossos. Eu sou um dos fundadores, eu fui o fundador. Foi o fundador. Aí tem outros conterrâneos que trabalham com você, juntos. É a demonstração de uma pessoa que valoriza as suas raízes, o prazer, o amor de ser frecheirense. Muito obrigado, senhor presidente, e o espaço continua aberto para os demais. Obrigado, vereador Manuelzinho. Mais algum vereador gostaria de discutir o projeto?
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores. Não tem vereadora hoje, né? Fora da mesa. Público presente, doutor Bira. E o Norberto aqui, grande amigo, né? Homenageado, é sempre uma satisfação. Norberto que eu conheço no tempo que eu cheguei aqui, né? Que eu vim aqui para cá através da Anastácio, e ele é unha e carne com o Anastácio. Então, a gente fica feliz, Norberto, pela homenagem. A gente tinha o nome dele aqui como referência aqui no município, mas não sabia detalhes, né, da história aqui. É muito bonito, muito interessante. E homenagear é sempre necessário, né, para fazer parte da história com as pessoas que, né, mesmo naquele tempo de muita dificuldade, né, tiveram destaque, né. E a gente vê que ele teve, né, assim como também soube criar os filhos, né, a minha esposa também é amiga da sua irmã, da Sérvia, né, e isso aí para a gente é bom. Tanto homenagear como ter você aqui em nossa casa, viu? Parabéns. Associar, viu, Manuel? Vereadora Marrinha, você vai discutir? Boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores, boa noite, povo presente. Minhas considerações aqui, meu abraço aqui ao Norberto. Dizer aqui que eu ainda conheci o seu Jacques, porque ele morava bem vizinho a Tia Bené, viu? Aí eu lembro quando foram embora para Fortaleza. Mas eu também, falar como a Ayrton, eu não conhecia a história dele, como ela está bem detalhada aí. A questão do grande envolvimento que ele teve aqui no município, principalmente na economia, na cultura e muitos segmentos que ele teve atuação, que ele fazia mesmo a diferença. Eu quero aqui dizer que é muito oportuno esse projeto e que eu também estou me associando ao projeto. Só um momento, vereadora. Queremos registrar, né, a presença do nosso prefeito com a primeira-dama, que acabaram de chegar. Sejam muito bem-vindos, prefeito Elton. Inclusive, se quiserem sentar nas cadeiras daqui da frente, fiquem à vontade. Também destacar a família do seu Luiz Antônio, né, que estão vindo ali da missa hoje. O senhor Luiz Antônio estaria completando 100 anos de vida, né? Daqui a pouco a gente vai fazer uma rápida homenagem ao seu Luiz por tudo que ele foi, por ter sido vereador nessa casa aqui por vários anos. E sejam todos muito bem-vindos, sintam-se à vontade, ok? É um prazer tê-los aqui conosco. Vereador Aurélio. Boa noite, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o público presente, os internautas que nos acompanham. Saudar aqui o senhor prefeito com a primeira-dama, que está aqui presente, nosso amigo Norberto, que está aqui presente também, seu pai, seu Jacques, sendo homenageado, todos os familiares do seu Luiz Antônio, que chegam aqui para ver esta homenagem também, de 100 anos, né, de sua, se tivesse vivo, completaria 100 anos hoje. Eu quero aqui me aprofundar um pouco aqui na história do seu Jacques, né? Claro que não conheci, mas vi muito falar sobre, né, principalmente sobre o armazém, né? O pessoal falava muito quando procurava tudo aqui, procurava, lá no armazém do seu Jacques tem, todo mundo só procurava, falava no seu Jacques. Então, assim, é muito importante a gente resgatar a história de Frecheirinha justamente com quem ajudou a construir Frecheirinha, né? Com quem realmente desenvolveu Frecheirinha, porque nós já pegamos a cidade já em andamento, já bem estruturada, mas teve pessoas para trás, como o seu Jacques, como o seu Luiz Antônio, como vários outros, né, que desenvolveram a cidade, gerando emprego, gerando renda para o nosso povo, né, e no desenvolvimento aí com outras pessoas, muitas das vezes também outras pessoas fazendo parte da política ou não, mas ajudaram a desenvolver Frecheirinha. Por isso, a importância da gente resgatar esses nomes. Eu, conversando há pouco aqui com nosso amigo Norberto,
e falando que, muitas das vezes, tem pessoas que ajudaram muito no desenvolvimento de Frecheirinha, que hoje não é homenageado e nunca foram, às vezes com o nome de uma rua ou um logradouro, justamente, muitas das vezes, por a gente ter essa proximidade com familiares, seja qual for o vereador ou mesmo o prefeito, para conseguir a biografia e, sim, deixar eternizado seu nome aqui na cidade. Por isso, da importância, né, da gente fazer isso, incentivar outras pessoas, principalmente o Norberto, que fundou aí o Grupo Confraria, quero aqui parabenizar, e incentivar que essas pessoas também se mobilizem, se manifestem nessa situação, né? Ou seja, procure junto aos familiares, algum vereador, ou mesmo a parte da gestão administrativa do município, que também encaminha homenageando as pessoas, porque isso sim faz parte da nossa história. E o mais, só me associar mais uma vez ao projeto do vereador Manelzinho e dizer que estamos aqui para aprová-lo. Obrigado. Obrigado, vereador Aurélio. Norberto, nesse momento agora eu queria ceder uma parte, né, até porque o nosso assessor jurídico está ali confeccionando o parecer e eu tenho certeza que você também vai querer fazer uso da fala. Fique à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Muitos aqui me conhecem, talvez alguns não saibam quem eu sou. Sou Norberto Rodrigues Aguiar neto sou Norberto Rodrigues Aguiar. Meu avô morreu muito cedo, 50 e poucos anos, insuficiência renal, naquela época não tinha condições de se tratar. E aí foi onde o papai iniciou. Eu queria comentar uns 3 coisas aqui. Naquela época, você vê como é a questão da economia de Frecheirinha, os caminhões saíam carregados aqui, só saiu carregado quando era emitido o manifesto. O que era o manifesto? Era a nota fiscal. Era recolhido imposto naquela época, porque senão, quando chegava lá em Sobral, tinha uma barreira, uma cancela, e não conseguia chegar. Isso é interessante, porque naquela época já tinha... tirava aqui, na época de pimenta, foi na coletoria a nota fiscal, era o que chamava de manifesto. Né? Isso é uma coisa interessante. A usina de arroz era aqui vizinho seu Chico Leocádio. Eu achava, Manoelzinho, que era ali, mas não é, que vizinho seu Chico Leocádio. Que o vovô tinha uma casa lá. Né? E foi lá onde eu nasci. Né? Era ali. E tinha um negócio interessante também, o papai tinha um canário, ele gostava de animal. Ele tinha um canário muito cantador. E um cabo de Tianguá soube que ele tinha esse canário, veio aqui comprar esse canário para o papai. E o papai não queria vender. E o cara insistiu, o papai vendeu caro. Você acredita que o canário fugia, vinha bater na Frecheirinha. Não é à toa que Frecheirinha manda, né? Eu fiz 67 agora, eu morei em Brasília, morei em São Paulo e sempre tive o orgulho de exaltar o nome da Frecheirinha. Nunca me omiti. De onde você é? Eu sou da terra das calcinhas, das mulheres bonitas, dos 3 Cs. É o cara 4, não. Calcinha, coco, né? Calcinha, coco, cal e coco. Passando direto, claro não. É uma coisa interessante, né? Então, assim, eu sempre exaltei o nome da Frecheirinha. Eu sempre estou por aqui. Sempre. Eu fico, às vezes, um pouco chateado com meus irmãos, porque o papai foi embora para Fortaleza porque ele adoeceu. Não tinha mais condições de trabalhar, ele foi embora, ele comprou casa lá e pronto. Mas é o único que amava a Frecheirinha. Apesar de ser tianguaense, ele amava a Frecheirinha. Né? Não é à toa que ele ficou aqui, dando todo o suporte para a família, e a mãe dele foi morar em Fortaleza. Ela é torcedora do Fortaleza, ele torcedor do Ceará. Aí se desentendeu assim. Mas assim, gente, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o vereador Manelzinho Penaduba, quero agradecer também a dona Marrinha, a vereadora Marrinha, o presidente Mike e os demais vereadores por esse reconhecimento. Eu fico feliz, tá? Que tem esse legado do meu pai aqui. Outra coisa que eu esqueci, todo final de ano, me disseram uma coisa que eu não sabia. Meu pai saía de bodega em bodega perguntando o que eu estou lhe devendo. Antes de virar o ano, ele saía nas mercearias perguntando se ele estava devendo alguma coisa que ele queria quitar a dívida. Ele chegava no banheiro, tomava uma cervejinha, tomava um uísque, tomava uma cachaçinha, comprava no comércio também. E isso aí era também um negócio marcante na vida dele, né? Então é isso, gente. Estou feliz, tá? Eu espero que realmente
o nome do meu pai seja reconhecido aqui como um homem que alavancou a economia daquela época de Frecheirinha, assim como os outros, o seu Luiz Antônio, também, o seu Clóvis, pai do Nonato, e muitos outros aqui, para não ser, né, injusto, teve muitos outros comerciantes, o seu Raimundo Luiz, né, muita gente aqui, o seu Antônio do Carmo, muita gente. Então, assim, é uma cidade que nasceu com raízes fortes, famílias fortes, empoderadas, e que estão deixando um legado aí para trás, marcando com as novas gerações, né? Então, nós não podemos esquecer disso aqui. No dia 8 de abril, me veio a ideia de eu criar a Confraria Frecheirense. O que é confraria? Reunião de amigos, né? Homens. A princípio é homens. Qual foi o meu objetivo? Rapaz, eu vou resgatar isso aqui para poder juntarmos os amigos daquela época, de nossa infância, de famílias tradicionais de Frecheirinha. Depois me veio a ideia de incluir mulheres. Por que não mulheres também? Né? E aí foi criada a Confraria Frecheirense, no dia 8 de abril de 2020. Foi, 2020. Né? E aí começou a juntar pessoas. Aí me veio a ideia de eu convidar algumas pessoas para fazerem parte da administração da confraria, para poder a gente conseguir, porque são várias pessoas pensantes, várias pessoas com ideologias políticas, religião, mas que a gente pudesse realmente fazer um grupo bem coeso, né, respeitando a individualidade de cada um. E o que foi benefício disso também? Conseguimos com que pessoas que estavam muito tempo fora de Frecheirinha vinham uma vez ou outra perdida, passaram a vir com mais frequência aqui. Temos gente em Brasília, temos pessoas em São Paulo, temos pessoas no Rio de Janeiro, pessoas em Manaus, Porto Velho, Santarém, Belém, né? E as pessoas de Fortaleza também. Então, todos os anos, nós temos a nossa reunião aqui, nosso encontro de confraternização, no mês de setembro, que é justamente nos festejos, né? Então, isso aí foi muito bom também para a gente resgatar isso. Aí eu convidei alguns colegas, o João Crisóstomo, para fazer parte da administração do grupo, o Rivaldo Rocha, que não está aqui, o pai dele também foi homenageado já aqui, e o Everaldo Aguiar, que mora em Brasília, também, né? Então é isso, pessoal. Ame Frecheirinha, não abandone Frecheirinha, respeite Frecheirinha, respeite as pessoas que moram aqui, entender as adversidades que ocorrem com a cultura do povo, que uma cultura, você se muda com boa educação, com boa convivência, tá bom? É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, Norberto, é um prazer tê-lo aqui conosco. E até também a gente se orgulha, né, de ver o tamanho e o carinho que você tem pela sua terra. Realmente um grande homem, ele não pode esquecer as raízes, né? E pois não. Olha aí, rapaz. Então, com certeza, era da mesma turma, né? Pois é, então assim, eu sou dos anos 90, né? Então não tenho muita lembrança dessas pessoas. Porém, essa confraria que foi organizada realmente já serviu para muita coisa. Inclusive, esses dias eu recebi do Rivaldo uma foto do meu avô, né, o Adalto, uma foto dele com a família, né, com a segunda família, que é da avó Maria. E eu não lembro dele, não conheci ele, né, ainda em vida, mas eu fiquei impressionado da semelhança dele com meu irmão, né, com meu irmão mais velho, o Marquinhos. E eu, poxa, realmente, o meu avô, né, que eu não conhecia, era a cara do meu irmão. Então eu fiquei assim, de uma certa forma, muito nostálgico, né? Mas enfim, parabéns, Norberto, pelas palavras. Está sendo confeccionado o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que todo projeto tem que ser aprovado mediante o parecer, certo? Então a gente está esperando o nosso assessor jurídico trazer o parecer para que a gente possa ler e colocar o projeto em votação, ok? Senhor presidente, só uma partezinha. Pois não. Já inicialmente agradecendo ao apoio por parte dos nobres colegas, o espaço que o senhor nos cedeu, quebrando um pouco o protocolo da pauta. Eu queria cumprimentar a família do senhor Luiz Antônio da Silva,
que muito nos honra com a presença nesta sessão, que hoje é um dia também histórico para muito, assim, de um sentimento muito importante, que é os 100 anos do seu saudoso Luiz Antônio, ao qual eu tive a honra de ser o autor de criar aqui, aprovar a comenda Luiz Antônio da Silva, que eu peço ao senhor presidente que, se for possível, ainda este ano, a gente pudesse colocar para apreciação a escolha de 2 personalidades do nosso de Frecheirinha, para a gente marcar uma solenidade para a entrega dessa comenda tão importante. E é uma família também que tem raízes fortes da história de Frecheirinha. Cumprimentar o senhor prefeito, a primeira-dama, desculpa, todos estão na mesma família neste momento, né, que a gente sabe que isso para nós é o exemplo que fortalece muito, o modelo de família que valoriza suas raízes, os seus descendentes, que já partiram, mas continuam vivos no coração de cada um dos seus filhos e filhas, das gerações que vão continuando, preservando a história, para que as gerações que estão chegando, mais jovens, possam também dar continuidade, preservando, passando para os seus filhos os valores que representa a família. Então, eu queria deixar colocado aqui essa minha mensagem de alegria e satisfação de poder contar com a presença de vocês nesse momento tão especial também de aprovação em homenagem ao senhor Joaquim Jacques Aguiar, o pai do Norberto. Para mim um momento muito especial e, senhor presidente, também já deixando registrado que nós já elaboramos os pareceres das matérias que estamos votando hoje. Possivelmente, eu terei que me ausentar dentro de alguns minutos. O motivo, os senhores já sabem, a democracia, eu acho que permite isso, mas eu gosto de registrar para que já fique justificado que a gente, dentro de alguns minutos, terei que me ausentar da sessão. Muito obrigado. Quero até pedir desculpa, né, por já não ter registrado antes também a presença do ex-vereador seu Nonato do Clóvis, conhecido na cidade, né, que por muitos anos também esteve aqui nessa casa como vereador. O vereador também, o suplente de vereador Luiz da Loja, que também está ali, que é também um filho, né, do seu Luiz, não só, né, de convivência, mas também um filho político, né, do seu Luiz Antônio, e um grande companheiro também, que convivi com ele aqui durante 4 anos, é um cara que eu tenho um carinho muito especial por ele. O parecer já chegou, o parecer do projeto? Não? Pois então, enquanto chega o parecer, eu vou colocar em pauta, rapidinho, Só um instante. Não, Marinho, não está em pauta, não. É isso aqui. É o parecer só e a já foi discutido em essas matérias e mataram. Não, só discutimos que deixou para hoje. Ok. Vereadora Marinha me lembrou aqui que realmente ficou um parecer pendente da sessão passada, que é do convênio do município com o Lar Feliz. Então, vou pedir... Não, está aqui mesmo. Não, isso não foi colocado na sessão passada e tem que ser colocado nessa. Entendeu? Então, vou passar para que ela faça a leitura que a gente possa aprovar, ok? Boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite à família do seu Luiz Antônio. Boa noite ao nosso prefeito, à nossa primeira-dama, os vereadores, né, que já estiveram nessa casa, o Nonato e o Luizinho. Boa noite. Vamos prosseguir com o trabalho. Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 004/2024. Autor, município de Frecheirinha, prefeito municipal. Autoriza a celebração de convênio com o Centro de Apoio à Criança e ao Idoso Lar Feliz, para realização de contribuição destinada ao desenvolvimento e ampliação das ações da instituição, especialmente as atividades de apoio e acompanhamento à criança com transtorno de espectro
de autismo, TEA, bem como das crianças com transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, e da outras providências. A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida nesta data, passa a analisar e emitir seu parecer sobre o projeto acima, o qual autoriza a celebração do convênio com o Centro de Apoio à Criança, ao Idoso, Lar Feliz, para a realização de contribuição destinada ao desenvolvimento e à ampliação das ações da instituição. Tem como competência emitir parecer sobre proposituras em tramitação nesta Casa Legislativa, primando pelo aspecto constitucional, legal e regimental das referidas matérias. A proposta de autorização para celebração de convênio com o Lar Feliz demonstra clara relevância e interesse público, uma vez que visa apoiar e ampliar as ações voltadas ao acompanhamento e apoio de criança com transtorno do espectro do autismo, TEA, e transtorno do déficit de aprendizagem com hiperatividade, TDAH. Tais medidas visam o bem-estar e o desenvolvimento dessas crianças, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e solidária. Portanto, o projeto retro obedece criteriosamente os princípios constitucionais esculpidos na Carta Política de 1988, Constituição do Estado do Ceará e Lei Orgânica do município de Frecheirinha. O projeto em questão encontra-se devidamente aparelhado e obedecendo à técnica legislativa, comulgando com a constitucionalidade, legalidade, mormente o regimento interno deste Poder Legislativo, sendo, portanto, esta relatoria favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei número 004/2024. É o parecer, o qual submete à apreciação dos demais membros da comissão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Frecheirinha, Ceará, em 2 de maio de 2004. É o relator. Relatora Maria do Livramento Cunha Silva, vota com o relator José Ayrton da Costa, presidente, vota com o relator Manuel Pinto de Souza, membro. O parecer está em discussão. Alguém quer discutir o parecer? O parecer, juntamente com o projeto de lei número 005, que fixa o convênio entre o município, 004, que fixa o convênio entre o município e o projeto Lar Feliz, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. O projeto, juntamente com o parecer, foi aprovado por todos os presentes. Chegou o parecer do projeto do seu Jacques? Não, já chegou aqui no PDF aqui. Eu vou ler rapidamente, para que depois a gente possa votar, ok? Comissão Permanente de Justiça e Redação. Assunto, projeto de lei número 009. Interessado, autor o vereador Manuel Pinto de Souza. Denomina via pública sem denominação para a rua Joaquim Jacques Aguiar. A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida nesta data, passa a analisar e emitir seu parecer sobre o projeto acima, o qual denomina o nome de rua Joaquim Jacques Aguiar. Tem como competência emitir parecer sobre proposituras em tramitação nesta Casa Legislativa, primando pelo aspecto constitucional, legal e regimental das referidas matérias. Como bem justificado pelo autor do projeto, o senhor Joaquim Jacques Aguiar era atuante na comunidade de Frecheirinha, onde participava de vários eventos festivos que ocorriam na cidade. Era comerciante ativo, sendo um empreendedor nato, especificamente na colheita, limpeza de grãos, beneficiamento e embalagem. Portanto, o projeto retro obedece criteriosamente os princípios constitucionais esculpidos na Carta Política de 1988, Constituição do Estado do Ceará e Lei Orgânica do município de Frecheirinha. O projeto em questão encontra-se devidamente aparelhado, obedecendo à técnica legislativa, comungando com a constitucionalidade e legalidade, momente o regimento interno deste Poder Legislativo, sendo, portanto, esta relatoria favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei número 009.
É o parecer o qual submeto à apreciação dos demais membros desta comissão. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Frecheirinha, 10 de maio de 2024. Relator é a Maria do Livramento Cunha Silva, né? Voto presidente José Ayrton Costa e membro Manuel Pinto de Souza, ambos favoráveis. Ok? Alguém quer discutir o parecer? Bom, o parecer e o projeto de lei número 009, que denomina a rua Joaquim Jacques Aguiar, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. O projeto 009 foi aprovado por todos. Peço aqui uma salva de palmas pela aprovação do projeto. Bom, agora vou quebrar um pouco do protocolo. A família do seu Luiz Antônio já está por aqui. O projeto número 01 e 02 da mesa diretora ficará para uma sessão extraordinária, juntamente com o projeto 01 do vereador Aurélio e o projeto 02, 03, 04 e 05, né, de minha autoria, após os... Isso. E os projetos de indicação do vereador Vicente, a gente pode ler e discutir após as homenagens que serão feitas, ok? Ou a gente também pode deixar para a extraordinária, se você assim preferir. Você prefere? Então, pronto, né? Já que é a indicação, nós podemos deixar todos para a extraordinária. Desde já eu quero marcar a data da sessão extraordinária. O que vocês opinam? Pode ser na quarta-feira que vem? Pode ser de quarta a sexta, tivemos esses 3 dados da dia da semana. Quarta você não está aqui? Está? Pode ser na quarta, Vicente? E você, Marinha? Então, no caso, vamos deixar para marcar, deixar a data marcada no nosso grupo, ok? Bom, já que todos os assuntos ficarão para a próxima sessão, a sessão extraordinária, agora nós vamos abrir um espaço para as devidas homenagens, né, ao senhor Luiz Antônio. Eu quero... Oi? Como assim? O João? Ah, sim. Eu ia ceder o espaço, né? Mas assim, eu vou passar para você, tá bom? Bom, pessoal, na semana passada, o João Crisóstomo, né, que eu já conheço de um bom tempo, entrou em contato comigo e falou dessa data tão importante, que é a data do 10 de maio, que era o dia do aniversário do seu Luiz Antônio, né? Hoje, ele estaria completando 100 anos de idade. O seu Luiz Antônio foi vereador, se não me engano, por 2 mandatos aqui, é isso, João? Foi vice-prefeito do nosso município, um grande homem, uma grande personalidade do nosso município. E, de antemão, eu fiquei muito empolgado, achei muito interessante a sua ideia, João, né? Quero parabenizá-lo e dizer que essa casa os recebem de braços abertos. É uma honra tê-los aqui conosco, né? Realmente foi algo que você bem idealizou. E o seu Luiz Antônio, o que eu posso dizer, falei que era dos anos 90, mas eu tenho um primo tio, né? Porque o Gesso não é meu primo, o Gesso é meu tio, né? Casado com uma prima minha que se tornou também minha tia, só chamo ela de tia Zenilda. E o Gesso, desde 91, quando eu cheguei aqui em Frecheirinha, o Gesso convive com a nossa família, é de casa, né? E em 1994 foi a Copa, onde o Brasil foi tetra, né? E eu lembro que toda aquela Copa eu assisti na casa do seu Luiz Antônio. Eu sentava ao lado dele, com o Gesso e o seu Luiz Antônio, para assistir todos os jogos do Brasil. E o seu Luiz Antônio sempre muito sorridente, sempre muito solícito, sempre muito receptivo. E
Após esse ano, eu comecei a me relacionar mais com a família do seu Luiz Antônio. Posteriormente veio o Gustavo, que também se tornou um amigo, o George, pai dele, o Lourenço, não sei se ele está por aí hoje. Não, né? Está o irmão dele que eu estou vendo ali, que é a cara dele, né? Mas, enfim, foi uma família realmente que eu me afeiçoei, né? Tem o Luiz Antônio e a Jéssica, que são filhos da tia Zenilda, que a gente se criou praticamente juntos. E hoje eu me sinto muito feliz em estar aqui, né? Proporcionando, presidindo essa sessão onde será feita essa homenagem ao seu Luiz Antônio. O vereador Ayrton, né? Assim que vocês chegaram aqui, teve uma ideia que veio me falar e eu queria passar agora a palavra a ele, que também achei muito bacana por parte dele, e eu queria passar a palavra para ele para saber, né, para ele comunicar qual o projeto que veio em sua mente agora. Por favor, vereador Ayrton. Boa noite mais uma vez. Saudar aqui a família seu Luiz Antônio, família bem criada, bem representada aqui no nosso município. Saudar o companheiro Elton Luiz e a primeira-dama, saudar o Nonato, suplente vereador Luiz, também que faz parte da família. Eu estive ontem, essa semana, reunido com a vereadora Marinha, né, que nós fazemos parte da Comissão de Justiça e Redação, eu sou presidente da relatora, e nós vimos que ia ter essa homenagem aqui hoje ao seu Luiz Antônio, pessoa que eu conheci, né? Ao contrário do senhor Jacques, que eu não conheci, mas eu conheci e convivi, né? Eu como gerente do banco, ele como comerciante ativo, era praticamente diário o convívio, sabe? O George, que era o porta-voz lá, e realmente a família que eu me entrosei muito bem, inclusive o doutor João Crisóstomo, sabe disso, o Gesso, todos, sem o Jorge, né? Também, né? Então, nós tivemos a ideia de turbinar a comemoração dos 100 anos de vida do senhor Luiz Antônio. Quem deixa a memória nunca morre, né? Então, a gente sabe, a gente vê ali, até hoje aquele prédio ainda é conhecido como nosso Luiz Antônio, né? Então, marcou muito bem aqui o nosso município, e para nós que fazemos o exercício dessa casa, sempre é um orgulho ter esse tipo de receber esse tipo de homenagem. E junto com a vereadora Marinha, nós idealizamos botar o nome dele nessa praça, que vai ter ao lado do mercado, né? Uma praça nos moldes que nós temos aqui, que são muito bonitas. E, inclusive, eu já peço aqui a compreensão dos colegas, inclusive a gente pode fazer até uma emenda coletiva, aqui uma indicação coletiva, fazendo essa homenagem, certo? Então, eu quero anunciar, e vocês aí agora, já conversei com o João Crisóstomo, ele achou a ideia boa, e parabenizar todos vocês da família. Muito obrigado. Muito bem, vereador. Acho que nada mais justo, né, do que o seu Luiz carregar o nome nessa praça, né, o local onde ele comercializou ali, passou muito tempo ali com a loja dele. Então, eu achei muito bacana a ideia, certo? Bom, mais algum vereador quer se manifestar com relação ao assunto? Vereadora Marinha, vereador Edvando, vereador Marinha. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Dizer que essa homenagem é muito justa. Seu Luiz Antônio, aqui na Câmara, foi correligionário do meu pai. Os dois tiveram cargo aqui dentro de vereador. E eu sempre admirei muito o seu Luiz Antônio. A gente chegava na loja, ele sempre tinha uma conversa muito agradável para a gente. E a gente conversava sobre a política mesmo, sobre alguns assuntos do município, porque ele foi uma pessoa muito atuante nessa parte aí. E ele era também, assim, quase como orientador. Eu me lembro, na primeira candidatura do compadre Elton, ele intermediando, né, para que houvesse entre os primos. Não era ele, compadre? Ou era o seu Juvenil? Com o seu Luiz Antônio, né? Que eu lembro que uma vez nós fomos lá para o Vandir, que ele também estava. E assim, ele era essa pessoa que ele sabia conduzir os assuntos.
que ele sabia dentro da política, sem ofender alguém, mas ele era uma pessoa muito sensata. E eu parabenizo vocês pelo pai de vocês, que vocês têm, né? Que hoje, se tivesse vivo, estaria completando 100 anos. E a maneira da gente falar de colocar o nome dele na praça é para eternizar a memória dele, viu? Mais uma vez, meus parabéns. Oi. Elton, você quer fazer o uso agora ou após os familiares? Pois. Você? Não, para a gente não quebrar o. Não, vereador, para a gente não quebrar o protocolo, né? Está sendo primeiro os vereadores, é porque na hora que eu perguntei, só o Marinho se manifestou. Eu não sabia que você ia. Deixar a vez para as mulheres. Pois não. Obrigado, prefeito, por você deu espaço aqui. Como eu citei aqui sobre o senhor Jacques, né, que da importância da gente homenageá-lo e resgatar a história do nosso município, né? Dizer mais uma vez boa noite a todos, né? Principalmente aí os familiares que a gente conhece, o Jorge, o Gesso, né? O doutor João Crisóstomo, né? O Luizinho aí, e demais familiares que estão aqui presentes, e que outras pessoas também se inspirem nessa ideia, doutor João, justamente para que a gente conheça um pouco da história, porque quando traz aqui para o Legislativo essa história, a gente eterniza para filhos e netos e demais, porque aqui nós estamos de passagem. Outros vereadores, outros prefeitos virão e a história será eternizada, porque aqui sim é o local, né? Infelizmente, ao longo do tempo, a gente perdeu muitos documentos que não foram preservados da maneira correta, né, que hoje a gente poderia ter melhor resgatado a nossa história. Mas nada melhor do que os familiares vir comparecer aqui ao Poder Legislativo, né, já fica um incentivo aí, né, para o nosso amigo Norberto também fazer isso, tanto com seus familiares e outros mais que fizeram história em nosso município. A gente só tem a agradecer, porque vocês estão trazendo a história aqui para o Poder Legislativo, que isso se eternize cada vez mais, né? Eu conheci de vista o seu Luiz Antônio, a mãe saía de casa, a gente, às vezes, de família muito humilde, a gente precisava comprar algum tecido com a roupa e tal, a gente pedia, né, roupa à mãe da gente. Ele não se preocupe não, quando for no começo do mês, eu vou lá no Luiz Antônio, vou comprar uma fazenda. Aí eu imaginava que era criar gado, aquelas coisas, mas naquele tempo realmente chamava-se de fazenda, né, um metro de tecido. Eu vou lá no Luiz Antônio comprar uma fazenda, e aí vou fazer roupa logo para todos os meninos. E assim fazia, às vezes fazia maior, que era para o filho maior, e os outros que iam crescendo e aproveitando a mesma roupa. E assim ia sendo feito. Então, pessoal, a gente só tem a agradecer, parabenizar todos os familiares, parabenizar o seu Luiz Antônio, que tenho certeza que estará em um bom lugar, porque ele fez a sua história, ele deixou o seu legado, e estão aqui vocês representando ele, porque é a raiz, e assim vai, passando para filhos e netos, e deixando aqui o seu legado. E só temos a parabenizar grande cidadão que foi o seu Luiz Antônio, né, que fez, construiu uma grande família e grandes cidadãos e cidadãs que aqui estão e os que não puderam vir. Parabéns mais uma vez. Estou assim, achando muito parecida ao George, né? Com o seu Luiz Antônio. Está aqui, mas é George, né, não? Esse é o Jorge. É o Jorge. O George é o da Toninha, o pai do Gustavo. Mas, olha, idêntico. Aqui eu estava observando e era como que a gente estivesse vendo o seu pai, viu? Parece demais mesmo. Prefeito Elton, por favor. Enquanto o Elton se posiciona na tribuna, quero também registrar
A presença do Luiz Carlos, que também acabou de chegar aqui. Luiz Carlos é ex-vereador da casa, né? Já atuou também aqui na Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos, é um prazer tê-lo aqui conosco, ok? Prefeito Elton, pode ficar à vontade. Muito boa noite. Precisa de microfone? Boa noite, gente. Cumprimentar aqui o nosso presidente, o vereador Mike Pinto. Em seu nome, cumprimentar os demais vereadores, a nossa vereadora Marrinha, a única vereadora permanente aqui na casa. Cumprimentar nossa primeira-dama, Leilane. Cumprimentar todos os familiares do seu Luiz Antônio, na pessoa do Gessão. Me permitam, né, os demais, cumprimentar na pessoa dessa figura que é o Gerson, que é um grande amigo, cumprimentar aí os ex-vereadores que aqui estão presentes, o Luizinho da Loja, o Nonato, o Luiz Carlos, né? E, na verdade, eu queria fazer um registro aqui da minha satisfação, da minha alegria, né? E antes de expressar a minha satisfação e a minha alegria, não poderia deixar de cumprimentar aqui o amigo Norberto, né? Dizer que é uma justa homenagem que é feita ao seu Jacques, né? Então, parabéns. Tenho certeza que ele está muito feliz aí com a homenagem, lá em cima, perto do seu Luiz Antônio. Mas, enfim, dizer aqui da minha grande alegria, da minha satisfação de estar aqui, né? O vereador Manuel Penaduba, que saiu, ele usou uma palavra que eu fiquei muito satisfeito dele dizer que é uma mesma família, né? Então, eu me considero realmente parte da família, né? E, além de expressar aqui a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui presente, né? Os meus agradecimentos por ser convidado pela família para estar aqui, né? Relatar um pouquinho da minha trajetória com o seu Luiz Antônio. A comadre Marrinha deu uma pincelada, não é bem assim como ela falou, né? Mas assim, pessoal, no início da minha caminhada política, graças a Deus, eu tive sabedoria, né? De me aproximar daquelas pessoas mais antigas do nosso município, né? Os cidadãos, as cidadãs, né? Que tinham respaldo, tanto na sociedade como um todo, como politicamente, né? E eu lembro que, no início da minha caminhada, eu conversei muito com muitas pessoas, né? Mas conversei principalmente muito com o seu Luiz Antônio, né? E existia uma diferença muito grande de idade, né? Porque são exatamente 49 anos de idade, mas eu tive a capacidade e talvez até a humildade de absorver tudo que ele dizia, né? Porque ele já vinha de uma caminhada política, né? E as nossas conversas, né, eu ficava muito mais calado do que falava, né? E eu absorvi muito do seu Luiz Antônio, como também de outros, né, mais antigos, que eu tive a sorte de conviver e de absorver, como, por exemplo, o seu Chico Pontes, né? O Brancão, o Zé Chimenez, enfim. E o que a comadre Marrinha falou aqui, com relação à questão de reuniões e tal, na verdade, eu era taxado, na época, lá como um menino, no meio dos mais antigos e tal. Então, mais o Eudes, na época, a gente era taxado como menino. E essa turma aí, seu Luiz Antônio e companhia, né, era que dava o suporte para a gente. Então, na época, realmente tinha uma liderança ainda muito forte da pessoa do Vandic, né? E eu lembro que realmente que ele fazia reuniões e tal, né? E a minha muralha, né, minha salvaguarda era exatamente esse povo aí, liderado pelo seu Luiz Antônio, né? Então, é por isso a minha alegria, a minha satisfação de estar aqui, né, dando esse testemunho, né? E eu me aproveitei bastante da amizade, né? E tive a felicidade de
ter, acho que através dessa amizade com o seu Luiz Antônio, desde o início da minha trajetória política até aqui, eu tenho a honra e a felicidade de contar com toda a família do seu Luiz Antônio. E essa gratidão, eu sempre sei, irei honrar por essa gratidão e sou muito feliz por gozar da amizade de todos vocês. Muito obrigado, do fundo do coração. Muito bem, prefeito. Palavras muito bem colocadas. Pegando um pouquinho do gancho dele também, para não perder a oportunidade. Ele cumprimentou aqui a primeira-dama do município. Também quero cumprimentar a primeira-dama da Câmara Municipal, né? Minha esposa Derlane, que está ali. Né? Não é sempre que ela está presente nas sessões, então seja bem-vinda, meu amor. Bom, eu acho que agora é o momento da gente ouvir também, né, os familiares, os filhos, enfim, todos os que estão aqui que querem fazer o uso da palavra. O espaço fica aberto, viu, para quem quiser se manifestar, quem quiser dar alguma palavra. Inicialmente vai ser o Jorge, né? Tive o prazer de conhecer o Jorge aqui nessa semana, ele foi lá, esteve na minha residência, fiquei muito feliz em conhecê-lo. Fique à vontade, meu amigo. Não, isso aqui é para dar trabalho. Boa noite a todos. Queremos saudar ao excelentíssimo prefeito de Frecheirinha, o senhor Elton Luiz Aguiar Júnior e senhora. Como também Vossa Senhoria, o senhor Mike Pinto, digníssimo presidente da Câmara de Vereadores desse município, a quem saudamos os demais vereadores em seu nome. Queremos também saudar nossos familiares aqui presentes, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, queremos agradecer essa tão bela e justa homenagem feita ao nosso querido e amado pai, seu Luiz Antônio da Silva, que, se vivo fosse, completaria na data de hoje seu centenário de nascimento, que nos deixa muito prazerosos e felizes com a atitude dos nobres vereadores. Falar de nosso pai é muito fácil. Haja visto o estreito relacionamento entre nós, pois muito soube nos educar com a devida compreensão e amor desvelado à família, bem como nos aconselhar nas horas necessárias. Ele cuidava da família quase total exclusividade, pois também se dedicava à sua segunda casa, que era a loja, de onde ia buscar o sustento da sua família. Nós tivemos a grata satisfação de aprender com ele o amor à nossa querida Frecheirinha e sentimos o orgulho de sermos filhos dela, ouvindo relatos importantes da sua criação e emancipação política. Queremos, nesse momento, enfatizar algumas passagens importantes da vida de nosso pai. Ele, já rapaz, estimulado por seu irmão Raimundo Luiz, matriculou-se na escola fundada pelo saudoso professor Benjamin Cavalcante. Aqui, o genro dele, o Norberto. Aprendendo com muita vontade os ensinamentos do mestre, finalizando com brilhantismo o curso ofertado, e por ter se dedicado e sobressaído, o mestre disse que não havia mais nada para lhe ensinar. O aconselhou a procurar uma cidade grande, como São Paulo, para trabalhar como gerente de qualquer grande loja, pois estava apto para exercer tal papel. Para isto, ele lhe daria uma ótima carta de apresentação. Desejou vontade de aceitar o conselho do referido mestre, mas Deus tinha outros propósitos para ele, o que o fez decidir de permanecer na terrinha querida. Outras oportunidades surgiram, já devidamente estabelecido comercialmente em Frecheirinha, no ramo de tecidos. Devido à sua habilidade e conhecimento do ramo, foi notado pelos grandes empresários da nossa capital, que lhe ofereceram sociedade, mas continuou com esse mesmo propósito de não deixar sua terra natal, agradecendo com muito jeito os convites.
Além de cuidar bem da família constituída e de sua loja, ainda arranjava tempo para cuidar da sua vida política, exercendo por várias legislaturas, que eu não sabia se eram 2 ou 3, eu botei várias. Contribuindo, portanto, na apreciação de projetos de leis apresentados à Casa, e também aconselhando e trocando ideias com seus pares, na tomada de decisões importantes para o município. Foi vice-prefeito na primeira gestão do senhor Vandir Custódio de Azevedo, dando grande contribuição para o feito. Foi também um grande articulador político, devido à sua experiência neste campo, na primeira campanha do jovem empreendedor senhor Elton Luiz de Aguiar Júnior, obtendo êxito total naquele pleito. Além da esfera política, teve uma atuação efetiva na igreja, sendo filho de Maria, e amigo de todos os padres que ficaram à frente de nossa paróquia, mostrando-lhes o perfil de seus conterrâneos, facilitando sobremaneira a condução do seu rebanho. Atuou também com muita sabedoria o papel importante da figura de juiz arbitral, que é um juiz de fato, solucionando principalmente os conflitos de terra, onde os litigantes confiavam no seu senso de justiça para solucionar definitivamente a lide. Desempenhou também um papel muito interessante, que era de conselheiro de casais com problemas conjugais. E graças à sua amizade e descrição, quase sempre conseguia restabelecer a união do casal, o que lhe deixava muito feliz, pois nesse momento sentia que estava praticando um grande bem, entre parênteses, isso se chama evangelizar. Uma passagem que deve ser lembrada para mostrar sua alma filantrópica foi a decisão de fazer uma ampla reforma do cemitério. Para isto, teve que abrir mão de seu comércio para se dedicar com exclusividade à causa. Além disso, contribuiu muito com a parte financeira. Juntamente com a população, vale aqui salientar a grande participação de seu compadre Patrício Pontes Filho, Nego Patrício. Para finalizar, queremos também falar do papel da mulher na vida do marido, onde se ouve dizer que por trás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Quero aqui dizer que a minha mãe teve um papel importante nas principais decisões de nosso pai, dando a ele todo o suporte necessário. E é isto, meus amigos, o que eu falei para expressar tamanha admiração e respeito ao nosso pai amado. Queremos reiterar nossos agradecimentos aos nobres edis por iniciativa desse evento, o que nos deixaram muito honrados e felizes. Assim finalizo as minhas palavras, rogando a Deus saúde e paz para todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge. Muito bacana esse momento, né? Essa biografia que você pôde fazer do seu pai, realmente coisas que a gente nem imaginava, né? E eu achei muito importante a parte aí do apaziguador de casais. Realmente, né, concordo totalmente com o Jorge, que isso é sim evangelizar, né? Que Deus é a favor sim do matrimônio. Parabéns, Jorge, pelas palavras, viu? João, pode ficar à vontade. Beijo. Gostaria de cumprimentar a todos, na pessoa do excelentíssimo senhor prefeito, Elton Luiz, nosso grande amigo, e do presidente da Câmara, Mike Pinto. Então, sintam todos abraçados. Elton, eu aprendi com um professor alemão, lá no seminário, que era bom a gente escrever mesmo, sabe? Para a gente não esquecer de nada, nem tropeçar, mas eu resolvi fazer de improviso mesmo. E o Jorge, ele já fez aqui uma síntese muito bem feita da biografia do papai. Jorge, não tem quase o que acrescentar no que você falou, só um pouquinho na parte de educação, que ele era muito comprometido. Era um aluno, um ex-aluno do professor Benjamin Cavalcante, ao qual o Frecheirinha ainda deve fazer alguma homenagem para ele, porque
ele educou aquela geração inteira aqui em Frecheirinha. Seu Carlos Machado, papai, e dentre outros que passaram aqui, que já foram para a eternidade. Mas, conversando com o Elton sobre esse momento de hoje, a gente pensou em algumas coisas, mas duas eu considero bem essenciais para o papai. Uma, a Casa de Deus. A gente participar da Santa Missa e lembrar essa parte espiritual, ao qual ele era muito devoto. E segundo, Poder Legislativo. Aqui a Casa do Povo, na qual ele participou aqui com vocês, que já se foram, né? O seu Adalto, e esse plenário aqui, em homenagem a ele, eu acho que é uma coisa muito justa, muito interessante. Aqui tem também. Então, vamos falar um pouquinho sobre o amor à terra. Papai era um ardoroso frecheriense. É como o Jorge falou, ele recebeu vários convites para sair da terrinha dele, e eu gostaria até de lembrar que naquele período difícil de Frecheirinha, onde muitas famílias migraram para Santarém, ele quase ia. Não foi pelo amor que ele tinha essa terra aqui. Mas se ele tivesse ido, talvez ele não tivesse aqui, né? Tivesse outra família, né? Que foi antes de casar. Pois é. E gostaria de agradecer a casa, agradecer meus irmãos, meus familiares, e também fazer um agradecimento ao Manelzinho, que instituiu uma comenda em nome do papai. Pena que a gente não... Todo ano era... Pelo menos de 2 em 2 anos, era para a gente escolher 2 cidadãos de Frecheirinha e homenagear na área do comércio, sei lá, na área educacional, e a gente manter essa comenda, né? Que, segundo no projeto de lei, é para ser entregue no dia 7 de setembro. Tá certo? Também não gostaria de lembrar do seu Jacques Nunes, ou seu Jacques Aguiar, que também fez esse ano o centenário. Ele é de 24, é de fevereiro de 24. Então, muito obrigado. Eu não quero ser muito prolixo, porque o tempo está bastante já avançado. E dá uma grande notícia aqui. O Ceará ganhou de 3-0. Um abraço a todos. Até que enfim, né, Ayrton? Obrigado, João. Viu, Jorge? Aqui, ó. Depois você pudesse mandar para mim essa biografia, para mim botar aqui na indicação, viu? Eu agradeço. Obrigado. Eu também pensei nisso aí, quando ele veio, porque a biografia aí está simplesmente perfeita, não precisa acrescentar mais nada. Bom, obrigado, João, pelas palavras, né? Há mais algum familiar, alguém mais da família que queira usar a palavra, queira dizer alguma coisa? O Gerson, Luiz Antônio, Gerson Luiz, sabia que ele viria. Boa noite a todos. Quero agradecer também os nobres vereadores. E queria também lembrar aqui que meus irmãos já falaram tudo que tinha de falar, mas aí eu vou falar uma parte que papai era muito eclético nas coisas dele. Ele passou pela política, passou na igreja, na área. Aí depois ele voltou para a agricultura, que ele nunca tinha atuado, né? E juntamente com um criazinho de gado, ele quis se desintegrar do comércio
Aí, em 1978, ele comprou aquela propriedade, que era do seu Rodmiro Costa. E ele não estava nem podendo comprar, ainda mal o seu Zé Tiburcio, era muito amigo deles. Não, Luiz, pode deixar que eu vou conversar com a dona Rita e ela vai facilitar o pagamento. Aí, sendo assim foi feito. Aí, em 78, ele migrou lá para essa propriedadezinha dele aqui, na Barra, onde hoje eu estou dando um prosseguimento. O que ele gostava de fazer, que era aquela moagemzinha ali, ter o povo, recebendo o pessoal ali. E hoje eu dou continuidade naquele afazeres ali, não é nem pelo lado financeiro, porque ele não deixa muito resultado financeiro para a gente, porque ocupa muita mão de obra. Depois você, durante o processo todo, tem uma mão de obra muito grande, são 9 pessoas envolvidas. E depois ainda tem que se cuidar lá da limpeza da cana, das coisas. Então, eu faço isso porque ele gostava. E o pessoal da Frecheirinha sempre me fala: Jéssica, nunca deixa de fazer isso aqui, não. Porque o pessoal acha tão bom vir para cá. Aí eu resolvi tomar essa frente e estou seguindo. Até enquanto eu puder, eu vou fazer. Muito obrigado. Muito bem, Jéssica, gostei. Mais algum familiar? Estou sentindo falta das filhas, né? Os filhos são tão... as mulheres, né? Opa! Você é a? Opa! A Emília agora vai fazer, Dona Emília, fará uso da palavra. Pode ficar à vontade. Boa noite a todos. Obrigada, presidente, por reconhecer que também mulheres falam. Gente, eu gostaria só assim de acrescentar a linda biografia feita pelo Jorge, do papai, que é algo assim, que a gente fala muito em casa, que é a questão da educação. O Gerson já falou que o papai era muito eclético, né? Tinha várias ramagens, mas a educação para ele era tudo, a começar pela gente. Que nós saímos daqui ainda moços, né? A mais velha ia fazer 17 anos, eu tinha 11, e fomos morar em Fortaleza. E eles cuidavam disso, porque eles diziam que o mais importante que eles poderiam deixar para a gente era a educação. Mas essa educação, ele não pensava só na família, ele pensava na coletividade. Então, eu não sei o ano, mas a história é mais ou menos essa. Queriam trazer o ginásio para a Frecheirinha e ninguém conseguia. Era muito difícil naquela época, era quase que um favor que se pedia. E foram várias vezes, até que convidaram meu pai, porque ele tinha o dom da oratória, e do poder do convencimento e da argumentação. E lá ele enfrentou de igual para igual com o governador e conseguiu trazer o ginásio de Frecheirinha. Né? Então, isso é para ficar na memória de Frecheirinha. Eu vejo meu pai muito mais educador do que comerciante, porque para todo mundo ele dava aula. Uma pessoa ia para lá para pedir um favor a ele político, ele não dava bilhetinho para ir para o médico. Ele não dava bilhetinho para ir pedir prefeito. Ele dizia assim: procura o sindicato rural, porque você se filiando, você tem direito. E isso dito pelos médicos que passaram por aqui. Então, ele era um grande educador. Tinha gente que se aborrecia. Ele não tirava muito voto, porque ele não era uma pessoa de ficar trocando. Ele queria ensinar as pessoas a se educar. E é o que a gente precisa. As pessoas precisam votar conscientemente, precisam votar olhando para a pessoa, o que ela faz, a seriedade do trabalho, e não por voto. E a gente vicia o nosso povo com isso. Então, assim, para esses cidadãos que estão sendo homenageados aqui, eu tenho uma ideia.
porque eu sou educadora, então eu puxo brasa para a minha sardinha, né? Eu acho que a gente, além de trazer para a Câmara, né, esses nomes e conhecer mais de perto, a gente tem que levar para as escolas, porque é nas escolas que eles também vão conhecer. Faz concurso de biografia, não é? Tem muitas coisas para fazer que eu depois poderia conversar com quem é da área de educação. Eu tenho muitas ideias para cá, para Frecheirinha. E assim, e dentro dos homenageados, eu sempre vejo vocês falando, os cidadãos precisam ser homenageados, e eu aqui vejo muito empreendedora. Muitas mulheres aqui começaram o trabalho aqui de fábrica por as mulheres. Então, minha homenagem às mulheres de Frecheirinha. Muito bem, Emília, né? Emília, é um prazer, parabéns pelas palavras. Bom, mais alguém vai fazer o uso da palavra? Bom, se não, né, eu acho que a gente pode encerrar esse momento de homenagens. Pode parecer estranho o que eu vou pedir aqui, mas eu acho que nada mais justo do que um aniversário de 100 anos a gente cantar os parabéns para o seu Luiz Antônio, não é isso? E do seu Jacques também, que fez os 100 anos, ok? Então, vamos todos ficar de pé. Espero que o câmera pegue, né, o momento. Bom. Parabéns para você. Pessoal, Afilhado dele, ó. Nosso assessor jurídico é afilhado do seu Luiz Antônio, viu? Pessoal, mais uma vez, obrigado, né, pela presença de vocês. Essa casa estará sempre de portas abertas para recebê-los. É um momento muito bacana, muito feliz. É raro, isso não acontece muito aqui na nossa casa, mas que deveria ser, né, repetido por mais vezes, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. E parabéns, seu Luiz Antônio, parabéns, seu Jacques, viu? Presidente, nós é que agradecemos. Valeu. Pronto, agora só para a gente encerrar a sessão, né? Eu quero saber se algum vereador vai querer usar a tribuna. Obrigado, viu? Fiquei muito feliz aqui com a casa, eu nunca tinha entrado aqui, eu sou de fora, você vê que é uma coisa que é aconchegante, você vê tudo isso que as pessoas homenageadas, a gente fica feliz mesmo. Eu acho que a gente não tem que participar disso, com certeza. Vereadora Marrinha vai fazer uso da tribuna. Vereador Aurélio, você vai fazer também? Mas aqui mesmo, é rapidinho. Ok, você quer fazer logo daí? Pode deixar. Pode ficar à vontade, vereador. Não. Mais uma vez, boa noite, né? Senhores vereadores, senhor presidente, funcionário da casa. Eu queria aqui, eu vim até essa tribuna para eu aqui parabenizar pelo Dia das Mães, que ocorre no dia 12, domingo próximo. Quero dizer que eu quero saudar a todas as mães de nosso município, mães domésticas, mães que trabalham nas empresas, nas fábricas, mães garis, mães que são servidoras públicas nas escolas,
mães professoras. Eu quero, de uma forma geral, saudar todas as mães e dizer da nossa importância como mãe. Quero também saudar minhas filhas nessa data de hoje. A Mileide já é mãe, a Rutinha talvez logo, logo esteja sendo. E eu quero aqui saudar as minhas filhas, porque hoje a maior riqueza que a gente tem são os filhos da gente. A melhor riqueza são justamente os nossos filhos, que nos deram a oportunidade de ser mãe. E nós colocamos aqui que as mães, elas têm muito compromisso. As mães, elas quem educa o filho, quem cuida no ventre, cuida quando nasce, perde noites e noites de sono, muitas vezes até a noite toda. E também cuida da alimentação dos bebês logo no início. É toda uma adaptação. E eu quero falar, mais uma vez, da importância que todas as mães têm, que todas as mães que são guerreiras. Eu trago aqui esse momento também para pedir oração pelas mães. Muitas mães que às vezes adoecem, muitas mães ainda acometidas de um câncer, mas também muitas mães saudáveis na luta, na batalha, conquistando seu espaço de mulher e sendo exemplo fiel para os seus filhos, para as suas filhas. O meu muito obrigado e parabéns mais uma vez a todas as mães de Frecheirinha, em especial as minhas filhas, a Mileide, no caso, que já é mãe, e também as mães servidoras, as mães professoras. Que Deus abençoe a caminhada de cada uma de nós e que nos dê sempre condição de educar nossos filhos, nossos netos, sempre no bom caminho. As mães, todas elas, deixam um grande legado na educação de seus filhos, de suas filhas, e é aqui que eu estou hoje parabenizando. Obrigada. Muito bem, vereadora Marrinha. Parabéns pelas palavras. Vereador Aurélio, você vai fazer uso daí mesmo? Senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui também só os agradecimentos à administração, ao vereador aí, que provavelmente tem levado a reivindicação nossa que fizemos sobre a reforma do calçamento do Cairal, a Lapa, que está sendo concluída, né? A todos os vereadores que deram uma palavra junto à administração e, graças a Deus, foi atendido e está ficando muito bom lá. Só deixar nossos agradecimentos aí à administração municipal. E outro, senhor presidente, cobrar novamente, saber sobre aquela questão das ruas que estão sendo aprovadas as leis e até o momento não foi concluído ainda, ou seja, a administração repassar as leis para a ENA e para a CAGES. Infelizmente não estão chegando lá. Ou seja, são várias ruas que já foram aqui, por todos os vereadores já foram aprovadas na nomenclatura e infelizmente ainda se encontra da mesma forma, né? E também, claro, só sobre a reivindicação das placas, né? As placas das ruas, quando for o mais breve possível, ou seja, já vem, creio que já tem mais de 8 anos que a gente cobra, ou seja, já passou de várias administrações aqui e até hoje essas placas não foram colocadas, né? Poderia o poder público fazer uma parceria aí com as indústrias dos nossos municípios, comerciantes, outros cidadãos ou cidadãs que pretendem contribuir para divulgar lá a sua marca ou algo do tipo, colocar essas placas nas ruas, porque está totalmente sem identificação as ruas frecheirienses. E, principalmente, repito, essas encaminhar para a CAGES e para a ENA, para os nomes das ruas serem atualizados. E o mais, só desejar também para todas as mães frecheirienses, um feliz Dia das Mães, para todas, principalmente para as mães que atuam neste Poder Legislativo, as vereadoras, aqui presente a vereadora Marrinha, a vereadora Silvia, a vereadora Dorinha, aqui
as nossas outras servidoras, né? Agradecer aqui, parabenizar todos aqui, a minha companheira também aqui, a Ruth, parabéns, né, por Feliz Dia das Mães, e a todas as mães frecherienses. Obrigado, senhor presidente. Perdão, vereador. Ok, vereador, obrigado. Também quero aproveitar esse momento para dar os meus parabéns a todas as mães frecherienses, óbvio, né? Minha mãe, minha esposa também, que é mãe, mas também quero fazer uma homenagem muito justa a uma grande empresa que temos em nosso município, que é a Excelência Lingerie, né? Eu participei do início dessa empresa, ainda quando era Milk Moda Íntima, depois mudou para a Excelência Lingerie, hoje uma empresa com quase 1.000 funcionários de empregos diretos no nosso município. Quero dar os parabéns a essa grande empresa que tem feito a diferença no nosso município e tem ajudado muito a economia do nosso município. Amanhã, dia 1º, agora ela completou 27 anos de existência no nosso município, conquistado com muita garra, muita luta por parte da família da Filó e do Kim, os meninos, o Fabiano, o Fagner, o Fidelis e o Flavinho. E, como disse, participei do início de tudo e vi toda a luta e todo o esforço que eles tiveram para chegar aonde chegaram. Parabéns à Excelência Lingerie e parabéns principalmente ao nosso município por termos uma empresa tão aguerrida como é a Excelência Lingerie. Muito obrigado. Alguém? Pois não? Só parabenizar a sua esposa, né, que tinha parabenizado todas as servidoras do Poder Legislativo, né, e a sua esposa ia chegando aqui, parabenizá-la aí, feliz Dia das Mães, também é mãe, se aproxima. Né? Fernandinha, Darneve, todos. Sim, as servidoras já parabenizei todas, né, aí a Fernandinha já estava incluída, das Neves também, claro. Mas alguém vai usar a tribuna? Não, né? Pois, por não ter mais nada a tratar nessa referida sessão, eu declaro esta sessão encerrada. Tenhamos todos um ótimo final de semana e que Jesus nos acompanhe.